Vírus era um pequeno organismo que nem é considerado organismo, porque ele só vai ter a sua função reprodutora, ele só vai estar ativo se ele estiver invadindo uma célula, e ele é invasor obrigatório, ele é parasita obrigatório por causa disso. As bactérias, elas já são um pouquinho mais desenvolvidas, não obrigatoriamente evoluídas. Porque se vocês repararem, tanto bactérias quanto fungos, quanto bactérias, vírus, apesar da sua simplicidade, eles já vivem há muito tempo. Qual é a diferença geral da bactéria para o vírus? A bactéria, ela já vai ter o seu metabolismo próprio e ela já tem ela já consegue fazer o seu próprio alimento, ela já consegue se reproduzir e ela já está viva, coisa que não acontece com o vírus. Né? Eles são organismos unicelulares, procarióticos, que podem ser encontrados na forma isolada ou em colônias, e eles pertencem ao macro-reino, que é um reino enorme chamado de Monera. São micro-organismos sem núcleo, assim como o vírus não tem núcleo, as bactérias também não têm, né, um núcleo verdadeiro, e possuem como única organela funcional o ribossomo, que é aquele responsável por fazer leitura e cópia do material genético. E aí a gente vai ter várias formas de estrutura bacteriana, desde uma célula, duas células redondinhas, várias delas ligadas, uma colônia parecida com cacho de uva, a gente vai ter diversas delas. Diplococos, streptococos, streptobacilos são as mais comuns. Vibrião, do vibrião colérico. Todos esses daí a gente reconhece pelo nome, ouvindo os médicos falarem das doenças que a gente tem. As características gerais delas, as bactérias apresentam um único cromossomo circular disperso no seu citoplasma. Então, ele vai ter esse cromossomo aqui, ele tem as características gerais do organismo. Nesse cromossomo grande, ele vai ter quantos cílios tem na bactéria, qual o tamanho do flagelo, cílio não, fímbrias, quantas tem, quantos flagelos tem, como é que esse flagelo vai se movimentar, quantos ribossomos tem lá dentro, como é que é a parede celular, todas as estruturas da bactéria vão estar gravadas, todo o funcionamento, todo o metabolismo nesse material genético maior, que não é coberto por um núcleo, porque ela é procarionte. Tá? E ela vai ter um pequeno filamento duplo de DNA chamado plasmídio. Esse plasmídio, a gente vai ver que ele vai ter uma importância, porque ele vai estar ligado com a reprodução sexuada da bactéria. Ou seja, bactéria faz sexo, e a gente vai ver que sexo, nesse contexto, é a troca de material genético. Então, eles possuem esses ribossomos que estão largados no citoplasma. Algumas bactérias possuem, além de membrana plasmática, uma parede celular, e essa parede celular ela é importantíssima para deixar as bactérias se transformarem em esporos de resistência, porque ela vai proteger contra impacto, contra a perda de água, contra variações de temperatura, protege a bactéria contra diversas coisas. E pode apresentar um ou mais flagelos que são formados não por centríolos, como é no espermatozoide. O espermatozoide ele tem o centríolo que se modifica e vai formar o flagelo. Ele não.
O flagelo aqui da bactéria é um prolongamento da membrana plasmática. De um modo geral, ele é uma cápsula, né, um invólucro, que dentro fica o material genético e por fora vai ficar o glicocálice. O glicocálice é essa membranazinha que a gente viu lá nos vírus, que é aquela de chave e fechadura dos vírus envelopados. É algo parecido com isso e ele fica secretado na superfície da bactéria. Isso serve para que a bactéria evite que ela seja fagocitada ou dificulta essa fagocitose. O que é a fagocitose? É quando um organismo engloba o outro organismo. Tipo assim, digamos que essa camisa suja aqui seja uma bactéria. E essa bactéria, aliás, seja um um organismo de defesa, parte do nosso organismo de defesa do corpo. Isso daqui é a bactéria que está contaminando o nosso corpo. Ele está andando no citoplasma. Aí vem o organismo de defesa. O que, é que ele vai fazer? Ele vai fazer um pseudópode, que é o quê? Como se fosse um braço disso daqui. Esse pseudópode, ele vem, enrola esta substância, né, essa bactéria, e joga para dentro, engole. Então, isso daqui, esse processo é fagocitose. A gente já vai ver mais para frente. Mas as nossas células de defesa, elas fagocitam os invasores do nosso organismo. E aí, para evitar essa fagocitose, ele tem nessa cápsula esses glicocálices, que é para quê? Quando a célula vier fagocitar, ele reconhece esse glicocálice e diz assim: olha, isso daí é célula parceira do corpo, então deixa ela. Aí você pergunta, mas bactéria parceira do corpo? Quando tu põe a tua língua para fora que ela tá toda branca, é porque você não escovou direito o dente à noite e o resto de alimento que está na tua boca começa a ser digerido pelas bactérias. E aí esse branco que tem, que fica lá em cima, que dá um bafo de onça desgraçado, é o resíduo da digestão bacteriana. Quer ver? Pega uma fita dental, um fio dental, passa no teu dente, entre o teu dente, entre as panelas daqui de trás, que são dentes mais largos, passa lá atrás e dá-lhe aquela cheirada na fita. Tu podes até ter escovado o teu dente, mas dá-lhe uma cheirada na fita. Porque as bactérias elas ficam entre os dentes que estão ali. Quando você passa a fita aqui, você está passando num caldo de bactéria. E elas estão vivas e estão digerindo material que a escova de dente não consegue tirar. Então, aqui dentro, entre os dentes, fica aquilo. E isso é que dá o mau hálito. Isso que faz feder a boca. Né? Mas quanto melhor tu escova, mais tira isso. E aí, se você pegar um enxaguante bucal e jogar na boca, quando você pressiona com a língua, a pressão da água faz com que o enxaguante passe entre os dentes. E isso diminui o teu bafo de onça desgraçado. Isso daí também faz promover, essa cápsula promove a adesão das bactérias, inclusive em diferentes substratos. Quando tu passa a mão no teu dente, tu sente que existe um atrito. E aí, quando tu passa aqui a unha, esfrega, esfrega, ou então escova de dente, bastante, e tal, que tu passa o dedo de novo, teu dente está lisinho. Isso por quê? Porque tinha uma camada de bactérias grossas aderida ali em cima. Quando você força que eles saem, aí você passa e sente o esmalte do dente lisinho. E isso daí ela fica aderida em diversas coisas, como por exemplo do nosso trato respiratório, nas nossas amígdalas, na mucosa intestinal, em diversos lugares.
né? E essa parede ali, com glicocálice, ela serve para proteger as bactérias contra, olha, desidratação, choque mecânico, principalmente quando ela se insista. As fímbrias são esses apêndices aqui que saem formados a partir, ó, da membrana plasmática. Então, um prolongamento da membrana plasmática que passa pela parede celular e pela cápsula, emergindo pelo meio externo. E elas podem ir por toda a célula e elas vão ter função de se agarrar também, de pegar alimento, de fazer várias coisas fora, ali no citoplasma, fora no meio externo, né, que ele estiver andando, por exemplo, na boca. Se ele quiser se aderir mais às células, ele usa essas fímbrias também. E serve para fixar bactéria em outras bactérias também. Os flagelos são responsáveis pelo deslocamento das bactérias. Estendem-se a partir da membrana também, passa pela parede e vão pela região externa. E isso vai ser bastante variável entre as bactérias. E as bactérias, ainda tem que ver que elas podem ser de vida livre. E elas podem ser parasitas e elas podem estar num ambiente externo enquanto elas não são consumidas. Ou seja, ela está na água e ela precisa se locomover dentro dessa água. Então, ela usa esse flagelo para fazer essa locomoção. Os flagelos são formados por uma proteína denominada flagelina e não provém do centríolo, né? Então, ela vai ter uma proteína que vai ajudar no processo de locomoção, no processo de movimentação dessa bactéria. A parede celular, que é essa camada mais, essa verdinha mais externa, ela é semi-rígida, é, formada por peptídeo-glicanos, que é um polímero, que é como se fosse um material mais rígido, porém orgânico, e tem uma certa flexibilidade, e ela vai servir para proteger a bactéria também, inclusive contra medicamentos. Então, nós vamos ter bactérias que vão ter essa parede celular e bactérias que não têm a parede celular. As que têm são as gram-positivas, as que não têm gram-negativas. Mas o que é esse gram? Gram é o nome do cara que desenvolveu uma forma de identificar se essas bactérias tinham ou não, se elas eram iguais, se elas eram diferentes. O que ele fez? Ele pegou uma solução de iodo e jogou em cima de uma cultura de diversas bactérias. Algumas ficavam coradas, outras não ficavam coradas. Quem ficava corada? Quem tinha essa camada superior. Então, elas eram chamadas de gram-positivas, da coloração de gram, Hans Gram. Né? Hans é o nome do cara lá que desenvolveu isso. Então, você via que tinha algumas que coravam e outras que não coravam. Qual a importância disso? A importância é que as bactérias que não são, que não têm essa cobertura, ou seja, as gram-negativas, elas são mais fáceis de ser tratadas por alguns medicamentos, na sua maioria. As gram-positivas, que têm essa camada de peptídeo-glicano por cima, elas são mais difíceis de ser tratadas e precisam de medicamentos diferentes. Então, em vez de eu dar um medicamento mais forte para a pessoa, eu pego, coleto, por exemplo, secreção da garganta da figura, faço um cultivo, desse cultivo eu tiro uma amostra e jogo a coloração de gram. Coloriu, eu já sei que eu tenho que usar um medicamento mais forte. Não coloriu, vamos começar com um medicamento mais fraco? Aí você me pergunta, mas por que não dá logo mais forte? Porque quanto mais forte o medicamento, mais efeitos colaterais normalmente ele tem. Por exemplo,
nós temos antibióticos que inflamam. Antibiótico e anti-inflamatório são coisas diferentes, tá? Anti-inflamatório é para processos inflamatórios, um baque, um inchaço, alguma coisa. E o antibiótico, ele é para eliminar bactéria. Antibiótico não serve para vírus. Vírus como a gripe. Tu estás gripado. Aí o cara, não, toma aqui um antibiótico. O antibiótico, ele vai matar as bactérias que vão estar se proliferando junto com os vírus. Você mata a bactéria, mas não mata o vírus. Tá? Você mata a bactéria, mas não mata o protozoário. Então, antibiótico é para bactéria. Tá ok? Guardar isso. E aí acaba causando mais problemas no corpo. Antibiótico pode causar inflamação no estômago, pode causar problema no rim, problema no fígado, porque quanto mais forte essa substância, mais difícil vai ser do fígado contribuir no processo de digestão desse material para jogar ele para fora do corpo. Por isso que quando você está tomando alguns remédios, eu não sei se vocês já perceberam, mas a urina muda de cor. Ela muda de cor por quê? Porque esse remédio ele vai ter um ciclo dentro do teu corpo. E este ciclo é o tempo que o teu corpo absorve esse remédio e joga fora. E é por isso que a gente tem que tomar o remédio na hora que o médico diz. O médico vai e diz para você que você tem que tomar o remédio de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas. Por que de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas? Isso vai depender do tempo de duração do remédio dentro do teu corpo. Quando você está com um processo infeccioso, você tem um monte de bactérias que começam a crescer no teu corpo. Você tem aqui um monte de bactérias. Peraí, deixa eu ver aqui. Não é isso que eu queria. Peraí, Ctrl Z. Aqui. Você tem um monte de bactérias que começam a crescer dentro do teu corpo. Quando elas começam a crescer dentro do teu corpo, você vai e começa a ficar com febre, você começa a ficar com a garganta inflamada, começa a ter tosse, começa a ter vários sintomas. Neste momento, você vai tomar o antibiótico. O que que o antibiótico vai fazer? O antibiótico, ele vai entrar no teu corpo e vai começar a combater essas bactérias aqui. Deixa eu voltar aqui para a tinta preta. Então, essas bactérias aqui, elas vão ter um ciclo dentro do teu corpo. Para elas caírem, como essa daqui está caindo, você vai ter que tomar o antibiótico. Então, o antibiótico, quando você começa a passar mal, você toma um antibiótico. O antibiótico, deixa eu botar aqui o que é cada coisa. Isso daqui é tempo e isso daqui é quantidade de qualquer coisa. Aqui no caso de bactérias. Tá? Além da quantidade de bactérias, eu tinha que fazer um outro eixo aqui, que seria a quantidade de remédio. Mas eu estou olhando aqui a quantidade de bactérias. Aí a gente faz o quê? Toma o medicamento, o antibiótico. Você vai tomar o antibiótico, o médico mandou tu tomar de 12 em 12 horas. Porque nas primeiras 12 horas, ele vai causar o primeiro impacto nas bactérias que estão no teu corpo. Né? Então, ele já começa a fazer com que elas não cresçam tão rápido. Só que aí o teu corpo
vai começar a digerir isso. Então, antes que o efeito do antibiótico caia, tu já toma outro antibiótico. O efeito dos 2 comprimidos de antibiótico fez com que essa bactéria começasse a não conseguir se proliferar mais dentro do teu corpo. Quando está caindo, tu toma mais outra dose de antibiótico. E aí vai forçando essas bactérias a caírem. Vai tomando outro antibiótico. Vai tomando outro antibiótico. Vai tomando outro antibiótico. Isso aqui é para quê? Para garantir que esta bactéria ela tenha sumido do teu corpo. Então, o médico, quando ele diz tome o remédio por uma semana, é para tu tomar por uma semana, porque pode ser que essa bactéria ela seja gram-positiva, ela tem essa camada aqui mais resistente e por isso ela demore mais para morrer dentro do teu corpo. E aí você precisa tomar vários dias. Se for de 12 em 12 horas, um dia, 24 horas, 2 dias, aqui, ó, 48 mais 2 dias. E aí a bactéria ela vem caindo aqui do teu corpo. E você tem que tomar aquela semana para garantir que essa bactéria ela não volte. Cada vez que tu atrasa de tomar esse medicamento, o que acontece? A bactéria que estava caindo, ela pega e começa a se reproduzir de novo. Aí, quando tu toma o remédio, ela volta a cair de novo, até ela cair. Por isso que a gente tem que tomar na hora certa. Porque o que faz esse antibiótico diminuir a presença dele no corpo? O que faz ele diminuir a presença dele dentro do corpo é o nosso sistema de digestão e excreção. Então, a gente digere esse material e esse material depois é excretado. Por isso que força o fígado, por isso que força o rim, tá? Pode forçar outras coisas? Pode, mas a presença das bactérias ela é muito mais agressiva do que a presença do antibiótico, tá? Estão entendendo todos? Sim, não, talvez? Sim, professor. Não ficou dúvida, né? Qual é o problema da gente tomar preventivamente? Porque isso daqui você toma quando você tem a doença. Então, ela não é para prevenir a infecção por bactéria. Você toma isso para curar a bactéria. Então, ela é terapêutica. A gente não pode, por exemplo, tomar azitromicina antes de ter o processo infeccioso pelas bactérias. A gente precisa ter a bactéria para que ela se vá. Se tu fica tomando antibiótico sem ter a bactéria no teu corpo, você está forçando o teu rim, você está forçando o teu fígado. E é esse que é o grande problema. Além disso, se você não toma isso daqui na hora certa, digamos, você começou aqui, tomou o primeiro dia, fazer uma marcação aqui. Você tomou o primeiro dia, você tomou o segundo dia, baixou tua febre, passou dor de cabeça, passou dor de garganta, porque os vírus caíram, né? Aí você para de tomar o antibiótico. O que acontece? A bactéria volta.
Quem foi que morreu aqui? Essas que morreram primeiro foram as bactérias mais fracas. Quem é que fica aqui? As as mais fortes. E é esse o problema. Quando a gente não faz, a gente não toma o medicamento todo certinho, como o médico diz, no período que a gente diz, se a gente para o tratamento, a gente começa a criar bactérias mais fortes dentro do nosso corpo. E aí vai chegar um momento que você vai ter que tomar cada vez mais remédios mais fortes, mais fortes, mais fortes, porque essas bactérias não vão morrer. É assim que a gente cria superbactérias. Outra coisa, eu não sei se vocês já ouviram falar no. É igual, faltou o nome aqui. Panela de pressão aqui. Me esqueci agora o nome do equipamento. Tem um equipamentozinho que ele é utilizado para a gente matar as bactérias, que parece uma panelinha de pressão. Parece uma panela de pressão mesmo. Você pega essa panela de pressão, coloca o material que você vai utilizar. Estou procurando aqui qual é o nome do equipamento que realmente sumiu da minha cabeça. Agora, a gente tem lá no laboratório, esse material, ele vai fazer o quê? Aumentar a temperatura para desnaturar a bactéria e aumenta pressão. Autoclave, tá aqui. Autoclave. Vou mostrar para vocês. Este material aqui, esse equipamento, ele é usado desde manicure até para trabalhar com materiais cirúrgicos. Para que ele faz isso? Bactérias mais resistentes, essas bactérias que têm essa camada de peptídeo glicano, que são bactérias que se encystam. O que é se encistar? Elas pegam e param o seu metabolismo e se tornam uma espécie de esporo. Esse esporozinho fica fixado em certos lugares. E você pode jogar elementos químicos que a camada de peptídeo glicano protege ela do medicamento químico. E isso vai proteger essa camada, protege ele também de pressão e de calor. Ou seja, vai chegar no momento que não adianta tu botar em 100 graus Celsius e a 50 atmosferas, que eu acho que não chega a 50 atmosferas isso, que ele vai continuar com as bactérias vivas. E isso é um grande problema. Quando eu fiz, e não parece, mas eu já fiz redução de estômago. Eu fiz um procedimento chamado Y de Hooks, que é exatamente isso daqui. Você pega o estômago inteiro, corta um pedacinho,
pega o pedaço do intestino daqui de baixo e liga com o estômago aqui em cima. Então, tu fica com o estômago pequeno que se liga no intestino aqui e vem embora para cá. Tá? Para fazer isso, eu fiz através de uma bariátrica, uma cirurgia bariátrica, e eu fiz por vídeo, que é justamente isso daqui. Você faz vários buraquinhos no corpo e vai colocando câmera, vai colocando várias coisas lá dentro. Nessa época que eu fiz essa bariátrica, existia uma superbactéria que, mesmo que você colocasse todos os bactericidas e mesmo que você colocasse no autoclave, essa bactéria não morria. Então, você tem coisas como o bisturi elétrico, que você vai passando esta ponta, deixa eu ver aqui, esta pontinha do bisturi, ela vai passando no teu corpo e vai cauterizando. Ela, além de cortar, ela vai parando os sangramentos porque ela cauteriza. Só que, mesmo assim, as bactérias ainda estavam vivas. Então, você não podia usar bisturi elétrico. Como a gente vê aqui no autoclave, o cara estava colocando vários instrumentos aqui. Você coloca tesoura, você coloca alicate, coisas que você não vai ficar comprando toda hora. Instrumentos que você não vai ficar comprando toda hora porque é caro. Então você pega e mete no autoclave para ele matar as bactérias. Qual era o problema? Não matava as bactérias. E que bactéria era essa? Era uma bactéria que ficava impedindo a cicatrização das feridas abertas. Qual o problema disso? O problema não era parar quem fazia bariátrica. O problema é que se tu tinha uma perna quebrada e precisava abrir para colocar pino, ou tu tinha uma fratura exposta, essa fratura você pegava, ajeitava a fratura, costurava o braço e esse braço não cicatrizava. Por quê? Por causa da bactéria. Você ia fazer uma cesárea, abria a barriga, tirava o bebê, costurava e essa cicatriz não fechava. Você ia fazer uma cirurgia cardíaca, abria para fazer, não cicatrizava. E não foi só aqui em Belém, foi no Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo. Isso porque, por causa desta situação aqui, é que as pessoas elas não se tratam. Por isso, não se tratam direito com antibióticos. Por isso que antibiótico, hoje em dia, você só pode comprar com receituário médico. E o médico espera que você faça o tratamento completo, porque senão você cria superbactérias que estão adaptadas para ser super, porque elas têm essa capacidade de resistir muito mais do que outras bactérias. Ó, a membrana, essa que tem ali por cima, você tem a membrana celular aqui embaixo, você tem essa camada pepídeo-glicana aqui por cima, né? A membrana, ela já tem a função de proteção, transporte de nutrientes, a função de uma membrana celular qualquer. Síntese de componentes dela, secreção de enzima digestiva, respiração celular, fixa flagelos, fímbrias e o pile, que a gente vai ver que é um tipo de fímbria diferente que é utilizado na reprodução sexuada, e a gente vai ter também armazenamento de pigmentos e enzimas da fotossíntese em cianobactérias. O que é uma cianobactéria? É uma bactéria que tem a capacidade de fazer fotossíntese e essa bactéria ela é importantíssima
para a respiração do planeta. Não é a Amazônia que é o pulmão do mundo. São os mares e os estuários, que são ricos em cianobactérias, e elas é que fazem a respiração e liberam muito oxigênio para a atmosfera. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. No citoplasma, que é isso aqui dentro, você vai ter água, você vai ter nutrientes, você vai ter aminoácido, você vai ter várias substâncias ali dissolvidas, além de ter o ribossomo, o plasmídio e o cromossomo. Esse nucleóide, né, que é a área do, entre aspas, núcleo, né, na verdade, ele fica sendo só a área onde está espalhado o material genético da bactéria, né? Mas ele não tem o núcleo individualizado. Ele não tem isso. Aliás, existem algumas. Eu ouvi um tempo desse aí num podcast, não fui atrás do artigo, mas acredita-se que quem gerou o núcleo individualizado no citoplasma, ali, cobrindo o material genético, foi um vírus. Então, um vírus infectou a bactéria e criou essa separação cobrindo o material genético. Isso daí seria a separação entre procariontes e eucariontes. Tá? Então, ele pega e você tem nessa área o seu material genético, que seria o núcleo, mas não tem núcleo, porque elas são procariontes. Eles não vão ter proteínas histonas. O que é isso? São proteínas que diz, olha, essa aqui é a informação que tu tem que cortar. Então, é proteína de início e de fim de corte. Não, os ribossomos, quando vão fazer a leitura, eles fazem a leitura do material genético da bactéria já sabendo os seus pontos de corte. Ele não vai ter um nucleolo individualizado porque ele não tem uma carioteca, né? Ainda são procariontes. E tem esse plasmídio, que é esse pedacinho de material genético, que ele é extracromossômico, ou seja, o cromossomo todo está lá naquele DNA grande e é ele que vai ter as características gerais da bactéria. Esse pequenininho aí, ele tem os genes que são responsáveis pela resistência a antibiótico. Quando a gente pega e deixa estes mais fortes aqui, esses mais fortes que sobreviveram, eles não morreram a... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eles aguentaram tudo isso aqui de antibiótico. Tudo isso de antibiótico eles aguentaram. Então, essas que sobreviveram, eles são mais fortes do que essas daqui que morreram, tá? Quando essas daqui sobrevivem e você não faz o tratamento correto, o que faz? Este plasmídio dela foi a parte que garantiu essa resistência. E quando elas vão se reproduzir, elas trocam esses plasmídios. Esse plasmídio ele também é responsável pela síntese de toxinas, que é o veneno que a bactéria vai poder lançar. Tem algumas bactérias que lançam, outras não. Por exemplo, algas azuis, que são as cianobactérias. Algumas são venenosas, outras não são venenosas. Então, isso vai depender de grande grupo para grande grupo e sequência evolutiva. Apresentam genes que codificam enzimas que ativam a degradação de carboidratos e substâncias exóticas como tolueno, cânfora e hidrocarbonetos do petróleo. Essa é uma coisa legal. Tem uma pesquisadora da USP, da Universidade de São Paulo, que ela trabalha com bactérias que degradam petróleo. A ideia dela era
fazer um grande cultivo de bactérias e, quando houvesse derramamento de petróleo, jogar essas bactérias em cima do petróleo para eles digerirem esse petróleo. Eles conseguem digerir? Conseguem, mas nem todo subproduto da digestão do petróleo é bem-vindo ao ambiente. E é este que é o problema. Porque ela pega, digere a massa grande do petróleo, mas ele libera outras substâncias que ainda são tóxicas para o meio ambiente. Mas o estudo está começando e ele é promissor. Então, a gente sempre tem que ficar de olho no plasmídio. O cromossomo grande é estrutural. O pequeno pedaço de DNA, resistência, toxina e outras enzimas. E é isso que é interessante. Quando você junta tudo, né, você tem uma bactéria que tem a cobertura de peptídeo glicano, não obrigatoriamente tenha, mas isso vai torná-la mais resistente. Né? A bactéria, de um modo geral, ela tem a capacidade de se tornar um esporo, chamado de endoesporo. Ela se fecha, ela diminui o seu volume, protege o seu material genético para que ela consiga ficar como um cistozinho, como um esporo, né? Guardadinho para quando a situação do meio ambiente melhorar, aí ela volta firme e forte. Isso aconteceu na Sibéria. Ó. Bactérias que liberavam o antrax, elas foram armazenadas, guardadas no permafrost por muitos milhares de anos. Né? E o que é o permafrost? Deixa eu vir aqui para cá. Vamos ver aqui. Permafrost. Só para pegar uma imagem para vocês entenderem. Aqui, ó. O permafrost, você tem esta camada aqui em cima que descongela anualmente. Para regiões do norte, por exemplo, Estados Unidos, daqui a pouco está começando a neve do Natal, se é que já não está nevando. Deixa eu ver qual é a temperatura em Nova York. Temperatura New York. Menos 3 graus hoje. Ó. Ainda são 6 horas da manhã, menos 3 graus. Ou seja, está frio pra caramba lá. São regiões que, em certo período do ano, congelam. Depois descongelam. Quanto mais para norte, quanto mais próximo do Ártico. O que é o Ártico? O Ártico é essa região que fica aqui no topo do mundo, ó. Esta região aqui, ó, você tem o Canadá, você tem o Alasca, você tem a Rússia, e aqui, ó, é o Ártico. Nós temos do outro lado a Antártida, né? Mas está aqui o Ártico. Quanto mais próximo do Ártico, você vai ter áreas que ficam congeladas o ano todo, nessa região aqui principalmente, ó. Essa região você vai ter o permafrost. Você até tem o descongelamento da camada superior, mas a camada inferior, que é a água que vai formar os lençóis freáticos, ela fica congelada. Com o descongelamento por causa do aquecimento global, nós tivemos que parte do permafrost descongelou na Sibéria. Vamos ver aonde é a Sibéria. Vamos ver, cadê a região da Sibéria? Aparece aqui no mapa o nome Sibéria. Este cão não trouxe. Ah, tá ali. Imagens. Sibéria, tá aqui, ó. Aqui a gente vai conseguir ver. A região da Sibéria é essa que fica aqui, próximo, olha, do Oceano Ártico, da região
fria mesmo. Quando a gente olha aqui, ó, as áreas de congelamento. Então, essa região aqui é da Sibéria. E nesta região, como a gente pode ver aqui nas fotos, é uma região fria para o cacete, né? O único que resiste aí é o Putin. Mas se vocês repararem, o Putin ele está numa área quente, quente, porque Rússia, a parte de cima da Rússia é fria pra caramba. Tem partes que da Rússia mais baixa que chegam a ser bem quentinhas, mas quanto mais para norte, mais frio é. Ó, ao ponto de você ter ossos de mamute congelados que estão sendo revelados agora quando a Sibéria descongela. Então, nesse permafrost descongelado que tinha na Sibéria, na Rússia, liberou bactérias que estavam em formato de endosporo e que elas tinham toxinas como o antrax. Isso fez o quê? Matou vários animais. Porque os animais iam beber da água disponível que percolava por aqui, que saía, né, no meio ambiente, mas ela estava cheia de antrax. Os animais iam beber aquela água e morriam. E não foi só aí, em vários lugares do mundo teve isso. Até aí, tudo bem? Sim, não, talvez? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Beleza. Só para saber se vocês ainda estão acordados, se vocês tomaram café ou se vocês tinham só deixado as câmeras aí e tinham ido embora. Botar uma foto minha com uma gravação aqui tocando também. Nós vamos ter bactérias que são aeróbias, que elas têm a necessidade de oxigênio. Se você tira o oxigênio, elas não sobrevivem. A gente vai ter bactérias anaeróbias, que elas são restritas à ausência de oxigênio. Elas são estritas à ausência dele. Se você coloca oxigênio no ambiente, elas morrem. E é por isso que nós tratamos com água oxigenada. Já viram aquela água oxigenada que ela fica liberando bolhas? Pois é, essa água que fica liberando bolhas é que você abre a ferida. Deixa eu ver se tem aqui. Ferida. Você, quando tem um corte, você abre ele e coloca água oxigenada. Para quê? Para que esse oxigênio mate as bactérias que não vivem na presença de oxigênio. Ele permite essas daqui. Ele vai permitir essas daqui, que são as facultativas, que podem viver com e sem oxigênio. Mas, pelo menos, ele mata essa daqui. E olha quem é essa daqui, o Clostridium tetani, que vai dar o tétano. Então, por exemplo, na minha época, quando você furava o pé num prego enferrujado, o que quando eu era moleque era muito comum, porque a gente tinha quintal. Na minha época, tinha galinheiro no quintal, tinha árvore pra caramba, né? Tinha criação, às vezes plantação nos quintais. Afinal, eu sou dos anos 70 e nos anos 80, 70, 80, a América Latina inteira estava em crise econômica. Então, você até conseguia comprar uma casa, mas você não conseguia evoluir com a construção dela. Por quê? Porque o dinheiro do Brasil não valia nada, por causa da hiperinflação. Você chegava no supermercado de manhã, uma coisa tinha um preço, à tarde tinha outro. Então, como é que você ia conseguir manter a alimentação da família? Você, quando era mais ferrado, que era o meu caso, criava galinha no quintal, criava pato, criava vários outros bichos desses que iam virar comida, né? Então, você tinha
Ali, isso daí. E ali, como você tinha que fazer cercados. Então, vira e mexe, um prego varava por ali, e como o quintal não era cimentado, caía no meio da lama, oxidava, e vira e mexe a gente furava o pé no prego. Para evitar tétano, a gente pegava, abria a ferida, limpava com o que tinha, e na minha época, a gente era da época do mertiolate, que ardia, e ardia de você passar e a lágrima descer, né? E antes disso a gente limpava com água oxigenada. E aí a água oxigenada era para matar essas bactérias aqui, anaeróbias. Guardem isso, que isso é importantíssimo para o dia a dia da gente. Quanto à nutrição, nós vamos ter as bactérias autótrofas e as heterótrofas. As autótrofas são aquelas que sintetizam os seus alimentos. E elas podem fazer isso por fotossíntese, que são as cianobactérias, que são as algas azuis, e por quimiossíntese, que são as nitrossomas, que são, por exemplo, as bactérias que vivem na raiz das plantas. Então, nós vamos ter dois tipos de alimentação. Por autoprodução de alimento, quimiossíntese ou fotossíntese. As heterótrofas, elas são incapazes de sintetizar a sua glicose que você precisa para as suas funções do seu corpo. Então, você obtém ela através de alimentação, pegando do meio, que é o que acontece na tua boca. E acontece no teu intestino também. De onde você acha que vem o peido? Peido vem também de digestão por bactéria dentro do teu intestino. E aí você pode ter a respiração aeróbia e a fermentação, que é a lática e alcoólica, que vocês já viram sobre isso. Então, nós temos esses dois tipos de quebra de matéria orgânica para obter a glicose. Você pega, se lembram, né, daquela história? Pega o piruvirato, quebra ele em. Não, você pega a glicose, quebra ele em piruvirato, né? Isso daí. Então, pega a glicose, a gente precisa de glicose. Então, esse bicho daqui, eles têm a capacidade de pegar alimentos, fazer a respiração celular, ou seja, a quebra de macromoléculas em micromoléculas para poder haver liberação de ATP para ele funcionar. Nesse processo, é que ele vai fazer a fermentação, que pode ser lática ou alcoólica. E isso é utilizado nos processos de fabricação de alimentos para a gente. Ou seja, tem alguns alimentos que eles já estão meio podres, porque as bactérias já mudaram a sua estrutura ali, digerindo elas. E aí, reprodução bacteriana, ela pode ser assexuada e sexuada. Lembre-se que sexo não é o contato sexual que a gente entende pelas práticas animais. Sexuado, em termos de organismos microscópicos, em termos de bactéria e protozoário, que são organismos unicelulares, significa troca de material genético. Então, sexo é troca de material genético, que pode ocorrer de diversas formas. Na reprodução assexuada, ela é a por bipartição, que é essa daqui, aonde uma célula mãe copia o seu material genético, faz uma cópia inteira dele e cria duas células filhas idênticas à célula mãe. Isso daí é a forma mais econômica de se reproduzir, porque você só precisa fazer cópia do seu material genético e dividir o resto do material que tem. Então, isso é econômico e faz com que esse tipo de reprodução seja mais comum, mas isso vai acontecer normalmente em células que
em células menores, em organismos unicelulares menores. Quanto maior, mais complexo e gasta mais energia para se fazer, né? Então, células menores fazem isso com menos energia, por isso, quando tem nutriente dentro do ambiente, elas fazem isso mais vezes. E é isso que é interessante, porque quando você tem nutrientes distribuídos e você tem, por exemplo, para algas, nutrientes e luz bastante, elas começam a se dividir enlouquecidamente. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, bactérias se reproduzem assexuada e sexuadamente. Assexuada por bipartição ou cisparidade, como a gente está vendo aí. As sexuadas, aí a gente entra com o componente do vírus. Por quê? O vírus vem, invade a célula da bactéria, que a gente já viu. Esse aqui é o bacteriófago, não sei se vocês se lembram. O bacteriófago, ele tem esta estrutura que é o capsídio, e o material genético dele fica aqui dentro do capsídio. Então, quando ele se contacta com a bactéria e se agacha, ele penetra na bactéria e libera o material genético dele, que é o genes viral, que pode ser RNA ou DNA. Então, nesse caso aqui, ele pega e joga o seu material genético. Esse material genético se mistura com o material genético da bactéria e, às vezes, quando o vírus manda fazer a cópia do seu material genético para fazer várias cópias de si dentro da bactéria, o que ele faz? Sem querer, ele mistura o material genético dele com o da bactéria. E quando ele sai, olha aqui, o material genético desta bactéria acaba saindo com ele, e quando ele invade outra bactéria, ele joga o material da bactéria A na bactéria B. Então, acaba que ele começa a fazer troca de material genético entre bactérias via vírus. Entenderam isso? Deu para entender? Sim, não? Pelo amor de Deus, Sim. em caso de Sim, dúvida, professor. me atrapalhem, tá? Cheguem aí, nem precisa levantar a mãozinha. É só perguntar, professor, não entendi, para aí. Então, eles mandam material genético via vírus de um para outro. Qual o nome desse processo reprodutivo? Transdução. Reprodução bacteriana via um agente externo, que é o vírus, transdução. Outra, uma bactéria, quando o vírus sai dela, digamos que o vírus tenha explodido essa bactéria, ou que o nosso sistema imunológico tenha matado essa bactéria, ou um remédio, um antibiótico tenha matado ela. Material genético dela fica disponível no meio ambiente. No meio ambiente que eu digo, por exemplo, a boca. A boca é o meio ambiente da bactéria. Os olhos, ouvido, intestino, água. A água pode ser. Aí essa bactéria tem o poder de pegar o material genético que está disponível no meio ambiente, puxar para dentro dela e misturar junto com seu material genético num tipo de recombinação. O nome disso, transformação. Antes era transdução, levado pelo vírus. Nesse daqui, ela modifica o seu DNA pegando material de DNA externo. Isso causa variabilidade genética na bactéria. A outra forma é quando faz por conjugação. Aí é maluco, que uma bactéria desenvolve um pile, que são esses pelinhos aqui, não é o flagelo, é o pile, transforma ele num pile sexual e ele, por essa ligação, transmite do seu material genético para outra bactéria. Então, quando abre essa parte, um joga material genético para a outra,
que material que ele joga? O plasmídio, que é aquele que é responsável pela resistência ou pela produção de toxinas e enzimas da bactéria. Então, as bactérias que sobraram quando você não tomou o antibiótico direito, sobraram poucas, que tenha sobrado 2, 3, um conjuntinho ali pequeno. A que for mais resistente, pega junta com as outras. Como todas sobraram, todas são resistentes. Uma liga o pile com a outra e aí começa a troca e você acaba tendo uma superbactéria. Então, isso é a reprodução sexuada. Isto, isto e isto. Por vírus, pegando material genético no ambiente, trocando material genético entre bactérias. Então, bactéria, ela é altamente complexa por causa disso. Ela pode fazer troca genética. Importância ecológica dela. Então, ela vai ter diversas importâncias, por exemplo, fixar nitratos do solo na raiz das plantas. Então, ela cria um tubérculozinho. Tubérculo é o nome de vegetais. Se a gente pegar aqui e escrever tubérculos, ele vai trazer todas essas plantas aqui. Quando a gente fala também, neste caso específico, tubérculo, a gente está falando de nitromonas que ficam nas raízes, nitrosomonas, aqui, que ficam nas raízes e vão fazer isso aqui, ó. Elas acabam criando um aumento nas raízes. Para quê? Para que você tenha uma maior fixação de nitrogênio ali. Então, a bactéria, ela acaba sendo responsável pela digestão, pela quebra de resíduos que estão no meio ambiente, de matéria orgânica, quebra isso através da decomposição bioquímica desse material e pega nitrogênio e fixa na raiz das plantas. E isso é excelente, porque as plantas precisam de nitrogênio para fazer fotossíntese. Para fazer a clorofila, ele precisa de nitrogênio. Então, essa que é a parada boa, né? Então, ela tem uma relação muito importante com as plantas. Se vocês forem fazer alguma disciplina mais tarde, já que vocês estão fazendo desenvolvimento desse sistema, né? Mas dentro de desenvolvimento ambiental, o pessoal desenvolve, por exemplo, a NPK adubo, que é nitrogênio, né, potássio e fósforo, que é para dar para as plantas. É fósforo, é? Nitrogênio, potássio e fósforo. Ó. Nitrogênio, potássio e fósforo. E aí ele pega esse daqui, cria essas bolinhas, você pega essas bolinhas e joga nas plantas quando o solo é mais pobre. Isso faz com que as plantas se desenvolvam muito mais. Em compensação, se você jogar isso em excesso, como esse cão está fazendo aqui, essa planta vai queimar e morrer na hora. Digo isso por experiência própria, da primeira vez que eu peguei em PK. Olha que coisa bacana, minha planta vai viver. 3 dias depois ela estava morta. Porque tudo demais é exagerado. Então, isso daqui é a nitrificação das plantas. Quem é responsável? Bactérias. Então, ela tem essa importância. As bactérias que vão fazer fermentação. Então, você tem no leite bactérias que fermentam e vão fazer a coalhada.
Quando você está tomando leite, tem aquele sabor. Você vai tomar coalhada, tem um sabor mais azedo. Isso é por causa do processo de fermentação. Quando ele está virando iogurte, iogurte é azedo. Uma forma que vocês têm de fazer isso é pegar o iogurte integral. Pega esses iogurtes integral, natural, e você pega isso daqui, esquenta 1 litro de leite. Por exemplo, esses daqui tem 170 gramas. Você pega esses. Está aqui, ó. Esse aqui. Integral natural. Né? Apenas leite e fermento. O que é que vai dar essa fermentada? A bactéria. Então, você pega esse integral natural, mistura com leite a 60 graus Celsius, coloca um pano e deixa ele dentro do forno do teu fogão desligado. No outro dia, você vai ver lá, já virou tudo iogurte. Tem isso bem explicadinho em como fazer iogurte em casa. Se você procurar, você vai ter várias receitas disso, como fazer iogurte caseiro. Mas basicamente é isso. Você pega um potinho desses de iogurte, mistura no leite quente e deixa no leite morno e deixa ele no fogão, não na geladeira. E aí o que acontece? Ele vai virar 1 litro, 170 gramas. Por que 170 gramas? Porque você ainda tem o que está lá no potinho. Tudo vira iogurte, só que é o iogurte básico. Aí é só você misturar a fruta que você quiser e colocar um pouquinho de açúcar ou adoçante. É você que escolhe. Mas ele vira este negócio aqui. Tá? Então, você pode fazer esse processo de fermentação em casa. E se quiser só observar o processo de fermentação, é só não escovar o dente à noite, mete o dedo na sua boca e cheira, passa no teu nariz, que você vai sentir o cheiro da fermentação. Não sei se você vai se manter vivo por muito tempo depois disso, mas é isso. Na agricultura, nós temos em algumas bactérias que elas fazem toxinas para algumas infestações. Então, você pode pegar e fazer agrotóxico natural e jogar em cima de certas pragas. Qual o problema? O problema é que isso é caro e é mais barato você usar química. Né? Então, as pessoas preferem usar agrotóxicos químicos. Qual é o problema do agrotóxico químico? Hoje em dia, nós estamos tendo agrotóxicos abelhas. Nós estamos tendo morte de abelhas no mundo inteiro por causa de agrotóxico. Quando você mata a abelha, você mata a, é, a reprodução das plantas. Você mata a polinização das plantas. Isso tem sido um grande problema por causa dos agrotóxicos. E é um problema mundial. Aqui dentro da médica, nós vamos ter o Clostridium botulino. O que ele faz? O Botox, que é a substância produzida por essa bactéria, quando você a ação dele é parar a movimentação do músculo. Quando você está frangindo a testa, é o músculo que está engilhando. Então, você pega o Botox, aplica nisso e esse músculo ele não vai mais contrair. Quando ele não contrai mais, a tua testa fica lisa. Qual é o problema? As pessoas querem tirar
essas marcas aqui da boca. Quando você coloca excessivamente botox aqui na boca, pô, a musculatura na boca. E aí tu fica assim. Por quê? Porque a musculatura é parada. Aí você vê a pessoa bebendo água e a água pula fora. Porque a pessoa não consegue fechar a boca direito. Isso acontece por causa de botox. Quando a gente come um alimento que está cheio de botulismo, e é muito comum a gente achar isso em palmito, é muito comum achar isso em latas amassadas, principalmente aquelas que estão estufadas, é, você come isso, a quantidade excessiva de toxina botulínica no teu corpo pode fazer com que o músculo do teu diafragma, que é responsável pela tua respiração, pare de se contrair. Se ele não se contrai, você não respira e você morre sufocado. Então, este é o problema da gente comer organismo com o Botox. Outra coisa que nós temos é a importância para fazer vacina, como, por exemplo, para tuberculose, tétano, difteria e coqueluche. Né? A BCG a gente toma quando a gente é criança, que é aquela vacina que eles dão embaixo da pele, eles colocam aqui um pouquinho embaixo da pele e causam um processo de inflamação bem pequeno. Essa inflamação, ela cria o teu sistema imunológico. Deixa eu ver aqui se dá para a gente ver isso. BCG, vacina. Então, ele vai causar um pequeno processo. Essa daqui não é, isso aqui é endovenosa. Isso aqui é injeção muscular, não é essa daqui. Para BCG, é isto daqui, é um toquezinho, um furinho de leve, bem embaixo da pele. Então, quando você faz esse furinho bem de leve embaixo da pele, acaba causando um processo leve, infeccioso, aqui bem na superfície, que vai causar isso daqui, ó. Você causa um pequeno processo inflamatório, mas o teu anticorpo vai lá, detona esse BCG, que ele está atordoado, e aí o teu anticorpo vence e você fica imunizado contra tuberculose. Isso daí você pode fazer na perna, minha filha fez na perna, porque ela já tinha tomado a tríplice no braço. Por quê? Porque ela tomou contra tétano, contra difteria e contra coqueluche. Então você tem que. Uma coisa, abriu vacinação sobre qualquer coisa no SUS, vai no SUS, abre a tua carteirinha e pega todas as vacinações. Tudo. Porque aqui no Brasil, a gente pensa na saúde pública, por isso existe o SUS. Nos Estados Unidos, depois você procura quanto é que custa essas vacinas. Tudo é privatizado e tudo é pago. Procurem quanto é uma ambulância, um atendimento de ambulância nos Estados Unidos. E aí você vai entender qual é a importância do SUS. Mas, bem, façam a sua carteirinha, vão num posto de saúde e tomem todas as vacinas que estiverem lá. Porque você vai ter vacina contra vírus, você vai ter vacina contra a bactéria, você vai ter vacina, em alguns casos, contra protozoários. A gente vai ver daqui a pouco que é importante de protozoário. Então, nós vamos ter, entre os antibióticos, dois tipos de antibiótico. O que destrói a bactéria, que é esse bactericida, que mata a bactéria, e a bacteriostática, que impede o crescimento da bactéria e impede a sua multiplicação dentro do organismo. Então, nós vamos ter
dois tipos de ação diferentes bacteriana. Por que nós temos esses dois tipos? Porque tem alguns medicamentos que conseguem matar a bactéria, mas que não funcionam em todas as bactérias. E ainda não se achou algum que pare totalmente, que mate a bactéria. Então, você consegue só parar ela para os teus anticorpos irem lá e darem conta. Tá? Então, umas você consegue matar, outras você consegue parar para o teu sistema imunológico ir lá e detonar elas. Uma para controle e o outro é para matar de vez. Quando a gente viu lá que algumas bactérias são algas, são as cianobactérias, e que elas são responsáveis pela produção de oxigênio, é isso daqui, ó. Elas são pequenas algas verdes, que na verdade é alga verde entre aspas. Cianobactérias é o grande grupo, porque normalmente elas são azuis ou esverdeadas. Estão vendo esse estuário aqui? Esse estuário é o encontro do rio com o mar. Por exemplo, Praia de Ajuruteua. Você vê ali a água do rio Caeté saindo, que vai sair para o mar. Né? Então, é a saída do rio para o mar, ali é um grande estuário. Isso aqui é um grande estuário. Quando esse estuário ele está saindo e ele joga, por exemplo, agrotóxico não, fertilizante que tem nas plantações ao redor. Esse fertilizante é jogado, a chuva bate, lixivia ele para o rio. Do rio ele é levado para o estuário. Então chega um monte de nutrientes dentro do estuário e você tem um dia claro, um dia de sol, você está no verão, tem luz e temperatura adequada, então você começa a ter esse aumento de produção de fitoplâncton. Isso aqui é chamado de bloom, B-L-O-O-M, bloom bacteriano ou bloom fitoplanctônico. Isso. Bloom, caraca. Meu Deus. Bloom fitoplanctônico, que pode ser aqui desse tipo de alga, e também pode ser a maré vermelha. O que é a maré vermelha? Isso daqui também é um bloom, ó. Só que é de um tipo de fitoplâncton que ele é venenoso, que são alguns grupos de diatomáceas que são tipo essa daqui, ó, que elas acumulam ferro. São essas aqui, ó. Elas acumulam ferro. E aí, qual é a história delas? Elas eliminam algumas toxinas. Quando isso está em grande quantidade, você pode ter mortalidade por peixes, ó, por causa da toxina. E às vezes elas são tantas, que elas matam a sardinha. Por exemplo, a sardinha ela é filtradora. Sardinha filtradora. Por que ela é filtradora? Porque ela tem. Deixa eu ver aqui. Branquiespinhas. Sardinhas. Que diacho, não aparece. Bora ver. Branquiespinhas. Brânquias. As brânquias das sardinhas, elas estão aqui, ó. Isso daqui é por onde ela respira, tá? Isso daqui são as branquiespinhas que elas vão filtrar a água que está passando e como eles são planctófagos, ou seja, eles comem fitoplâncton ou zooplâncton, a água quando passa, ela filtra isso e joga para o sistema alimentar dela.
sistema digestório. A água continua passando e aí oxigena essas brânquias aqui. Então, por isso é chamado de branquiespinha, né? Quando o bicho ele é carnívoro, ele praticamente não tem essas espinhas. Quando ele é filtrador de água, ele vai ter muitas delas, como é nesse caso aqui. Ó, ele vai ter vários. Deixa eu ver o da sardinha. Não tenho de uma sardinha aqui. Mas ele vai ter esse aqui para filtrar. Quando tem muito fitoplâncton desse daqui, e algumas estruturas dessas daqui, elas são calcárias, ou seja, parece uma areinha, entope essas brânquias e as sardinhas morrem. Ou seja, elas podem morrer pela quantidade que tem na água, é tanto que sufoca o peixe, quanto ela pode morrer pelo veneno liberado por essas aqui. Só que o bonito é que essas noctilugas aqui, elas têm o potencial de liberar brilho à noite quando elas são excitadas. O que é a excitação dela? Quando você toca nela, ela brilha. Então, você tem isso daqui, ó. Em Ajuruteua, por exemplo, eu falo de Ajuruteua porque eu passei muito tempo naquela praia, porque eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado lá. À noite, quando você sai andando na praia, que você pisa, logo após a maré descer, as tuas pegadas elas saem brilhando. Por quê? Porque a água está cheio disso. Para quem foi em Salvaterra, na verdade em Joanes, lá na Ilha do Marajó, em Joanes, quando você tem um monte dessas algas, que você está aqui de cima, principalmente aqui, ó, que embaixo você tem essa enseada com esse monte de pedras. Quando a água vem batendo com a maré enchendo ou secando aqui, essa baíazinha, essa enseadazinha, ela começa a brilhar à noite. Por quê? Por causa dessas algas brilhantes. Elas possuem quimioluminescência. Então elas começam a brilhar. Isso aqui é muito bonito lá em Joanes. Doenças causadas por ela. Aí a gente vai encontrar um padrão enorme, que a maioria delas elas são transmitidas ou pelo ar, pela saliva, né, nas microgotículas, ou pelo intestino. A grande maioria delas é isso. Ou pela saliva ou pelo intestino. Ou vai pela tosse, pelo beijo, pelo espirro, ou pela caganeira e pela falta de higiene, de não lavar as mãos e transmitir, pegar em alimentos. Não lavar as mãos contamina, tanto nesse caso aqui pela saliva, quanto contamina pelas fezes. Nesse negócio aqui, nessa aqui, a difteria, ela passa pelo ar contaminado quando você tosse ou quando você espirra pela saliva. Causa inflamação das amígdalas, faringe, mucosa naval. A bactéria produz uma toxina que chega a destruir fibras cardíacas e células nervosas e renais. Isso quando você está num processo infeccioso muito grande. Olha a língua branca que eu falei, ó. Não escova o dente, não escova a língua, ela fica com essa marca aqui. O que você tem que tratar? Com penicilina, eritromicina, e você deveria ter tomado a vacina tríplice quando era criança. Então, vejam as carteirinhas de vacinação de vocês. Vocês não são mais bebê. Vai lá e olha e vê se as vacinas estão todas corretas. O que vocês não fizeram, vão lá e tomem as vacinas. E o IFPA, de vez em quando, faz campanha de vacinação. Então, tem que tomar antibiótico. Disenteria bacilar.
água e alimentos contaminados com a fezes do doente. O cara ele está plantando alface para ti. Já passaram no entroncamento, final de tarde, que está chegando aquele monte de alface, repolho. Aliás, nem tanto repolho, que a maioria do repolho ele vem de fora. Mas alface, couve, cheiro verde, salsa, cebolinha, isso tudo é plantado em Santa Isabel, Americano, e vem para Belém. Quando eles vão lá para o entroncamento, né, eles se espalham e fazem aquela cagada no entroncamento, no trânsito. Mas a plantação que você tem lá, às vezes a pessoa ela está com essa doença. E o cara está lá no meio da plantação e dá diarreia. E diarreia, caganeira, é mais rápido do que a luz e do que o pensamento. Porque antes de você pensar em acender a luz, a caganeira já desceu. E o cara está lá no meio. E aí, dá-lhe aquela caganeira, ele vai lá e caga lá longe da plantação. Mas quando a chuva vem, ela vem trazendo aquelas fezes de volta. E a bactéria, ela está o quê? Em formato de endosporo. E o endosporo é trazido. Quando a gota de chuva cai, bate, ela espalha. E espalha para cima, espalha no vegetal que você vai comer. Então, se você não lava direito, se você não tem essa educação sanitária e na plantação não tem o saneamento básico, acontece que pela falta de saneamento contamina o alimento, que por não ter educação sanitária, você acaba se contaminando. É toda uma sequência lógica no processo de contaminação. Né? Febre tifoide, né? Causada por uma salmonela, água e alimento contaminado com fezes e doença. Nós temos muito isso no terceiro mundo, aonde você não tem sistema de saneamento básico. Então, a pessoa ela acaba tendo diarreia e vômito, vai fazer isso no banheiro que tem, o banheiro que tem joga para a vala da rua ou para o lençol freático. O lençol freático, para quem não sabe o que é, vamos ver aqui. Lençol é com S ou com cedilha? Lençol, é isso. Freático. Lençol com cedilha, ó. Eu nunca me lembro o que é. Mas o lençol freático, ele vem aqui, ó. Ele é o canal que passa mais aqui embaixo e nós vamos ter vários canais de lençóis freáticos. O que acontece? Quando a gente pega e faz o poço amazônico, que são esses poços aqui, ó, que a gente pega água, essa água, ela normalmente é do primeiro lençol freático. E ele está, muitas vezes, sendo construído próximo ao banheiro do interior. Que não é esse daqui. Banheiro interior Amazônia, por exemplo. Vamos ver se ele mostra. Deve ter um interior chamado Amazônia. Não estou dizendo? Que inferno. Banheiro. Vamos ver. De madeira. No quintal. No quintal. Bora ver se vai aparecer. Não, tem só uns banheiros chiques, não aparece. Mas vocês sabem qual é aquele banheiro de casa de interior, né? Aí vai mostrar o interior do banheiro feito no quintal. Ah, que inferno. Certas pesquisas não funcionam. Mas qual é o problema? É que o banheiro ele fica cavado até aparecer aquela aguinha. Aquela aguinha é a mesma água deste lençol freático que vai aparecer o poço. Então, quando o banheiro fica a menos de 15 metros do poço que as pessoas vão pegar água, o lençol freático não é limpo pela sua própria drenagem. E acontece que há contaminação. Então, a pessoa
ela pega, tem diarreia nesse banheiro e essa diarreia ela passa pelo canal freático para o poço. E é isso que acaba fazendo grandes surtos. Isso daqui é um filtro que foi dado para pessoas de terceiro mundo em crise, para que elas pudessem beber água que tinha disponível, que eles tomavam sem nada e ficavam com diversas doenças, principalmente por bactérias, né? E esse filtro eliminava a maioria deles. Tétano, que a gente falou. O tétano, ao contrário do botulismo, o botulismo ele impede a contração. O tétano ele causa a contração muscular. Ele cria espasmos musculares. Então, quando você se arranhava e tinha o Clostridium tetani, né, o que acontecia? A bactéria se espalhava pelo corpo e jogava essas bactérias lá, essa toxina dentro do teu corpo. E aí ela contrai o teu músculo, te causando fortes dores musculares. É isso que você não deveria ter porque você tomou a vacina tríplice. Tuberculose, você deveria ter tomado a BCG. Mas o problema da tuberculose é que aqui em Belém, apesar de a gente ter um centro de referência para tratamento de tuberculose, as pessoas não fazem o tratamento. E o tratamento para tuberculose é tomar antibiótico por 6 meses, 1 ano até, dependendo de como tiver o teu sistema imunológico, como é que tiver o bacilo. Às vezes demora muito mais tempo e as pessoas não fazem o tratamento. E aí chega neste momento que está começando o período de chuva, as pessoas vão para parada de ônibus, fica todo mundo um do lado do outro. Aí, além de Covid, ainda pega a tuberculose. Normalmente, antes do Covid, nós tínhamos surtos de tuberculose todo o período de chuva, porque as pessoas que estão fazendo o tratamento não se tratam direito, não tomam a medicação e acabam saindo para a rua. A gente tem que tentar eliminar essa bactéria e evitar os ambientes fechados, mas isso é difícil. E um grande problema é que a gente não tem programas de vacinação divulgados em grande escala. Na TV, apesar do SUS fazer, a gente nunca sabe quando tem esses programas de vacinação abertos. Por isso é interessante você pegar sua carteirinha e ficar catitando. Vai no centro, no posto próximo da tua casa e pergunta quando é que são os períodos de vacinação e quais são as vacinas que tem. Vai lá e toma para não acontecer isso daí, para o teu pulmão não virar essa gororoba aqui. Cólera. Professor, uma pergunta. Oi. Sobre a tuberculose, o senhor citou que o tratamento são 6 meses a 1 ano tomando antibióticos, não é? Uhum. Isso não gera uma certa imunidade às bactérias e coisas do tipo? Isso Não, acaba porque é gerando problemas específico. depois? Ele vai criar para outras bactérias. Mas que bactéria que tu está falando? Qualquer uma? Não, é sobre aquela questão de tomar antibióticos com frequência porque gera imunidade. Que Não, a o nosso bactéria organismo não gera acaba se tornando... imunidade. O antibiótico não gera imunidade. Antibiótico, ele mata a bactéria. A imunidade é o teu sistema imunológico agindo. Né? Então, o que vai acontecer? Então, sim, eu digo... Alô? Vai falando. Vamos desenvolver. É aquela questão de quando a gente toma muito antibiótico, depois de um tempo não surte mais efeito. Isso não Sim. acontece com... Neste caso aqui, específica para, para pneumonia. Porém, todavia, contudo, entretanto, acontece isso daí. Só que acontece isso quando o cara
para de tomar de fazer o tratamento para a pneumonia, que o cara tem que tomar durante 1 ano. O que acontece? Acontece isso daqui, ó. O cara ele tem que tomar, tá aqui a bactéria da pneumonia. Ela está no teu corpo, ela está detonando o teu pulmão. Quando tu começa a fazer o tratamento, tá aqui o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia de tratamento, quarto dia. No caso da pneumonia, tu podes ver primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Se tu para de tomar, tu cria bactérias mais fortes, porque essas aqui, ó, todas essas daqui até aqui, ó, todas essas bactérias aqui, elas morreram por causa desses antibióticos. Essas aqui que não morreram eram as mais resistentes. Quando tu parou de tomar antibiótico, elas começam a se reproduzir, sexuada e assexuadamente, uma passando a resistência para a outra. Então, você começa a tornar bactérias mais fortes. Como tu falou, o antibiótico para de fazer efeito. Ele para de fazer efeito porque a gente não se tratou direito e aí você tem as bactérias mais fortes voltando. Se você passa e faz o tratamento direto durante 1 ano, essa bactéria morre. O tratamento ele funciona. O problema é que as pessoas param. Quando elas param, essas bactérias mais fortes se reproduzem e aí não adianta tu dar o mesmo remédio. Porque quando eles tomarem o mesmo remédio, a bactéria ela já modificou o plasmídio dela. Se lembrando do plasmídio, vamos dar uma olhada aqui nele. O plasmídio é isso daqui, ó. É essa partezinha que é mais resistente, ó. Ele confere a resistência a diversos tipos de antibiótico. Então, toda vez que a gente para de tomar o antibiótico, esse plasmídio foi o responsável por aquele grupo de bactérias se manter vivo. E aí é que entra o problema, porque as bactérias que permaneceram aqui, elas se tornam mais fortes e o antibiótico não faz mais efeito. Aí a gente precisa de antibiótico mais forte. Mas hoje em dia, para tratar a tuberculose, vamos ver aqui. Tratamento tuberculose meses. Aqui tem um tratamento para crianças com... não sei se o símbolo é menor ou é maior. Mas deve ser menor, mas vamos lá. Aliás, deixa eu ver aqui. Fase de internação. Esquema de tratamento de tuberculose. Olha aqui. 2009. Você tomava estes fármacos nessas doses nos primeiros 2 meses. Depois tomava esses outros por mais 4 meses. Então, você tinha por 6 meses. Esse daqui para criança. Primeira fase, 2 meses, depois 4 meses. Porém, tem alguns casos onde você já pegou a bactéria resistente e aí o tratamento ele é amplificado. Porque você vai tomar esse primeiro tratamento aqui. Você vai fazer esse daqui nos primeiros 4 meses, 6 meses. Mas você vai continuar com alguma bactéria. Então, você matou todas as bactérias mais fracas e depois você vai continuar com drogas mais resistentes por mais tempo. Entendeu isso? Sim, não, talvez? Sim, professor. Então,
Você mata as bactérias que estão causando ali e depois você vai fazer um tratamento mais longo por causa das bactérias que são mais resistentes. E isso tudo causou porque as pessoas pararam de tomar o antibiótico e não fizeram a dosagem por todo o período. E aí a gente cria bactérias mais fortes. Então, o tratamento ele tem que ser feito pelo tempo dado pelo médico. Como as pessoas não fazem, isso acaba voltando, porque tu tens bactérias mais resistentes, porque elas ficam no formato de endosporos guardados dentro do teu pulmão. E aí tu tem que tomar por muito mais tempo para ter certeza que elas vão morrer, mesmo estando em formato de esporo. Então, mesmo elas estando em esporo, você dando remédio por longo tempo, eles morrem. Essa que é a história. Mas como causa enjoo, como causa problema no fígado, problema no rim, a medicação, as pessoas param. E aí, aqueles endosporos que estavam resistentes por 4 meses voltam. Mais resistentes ainda. Este que é o grande problema. A bactéria é terrível de se lidar por causa disso. Porque elas têm a capacidade de se reproduzir sexuadamente e passar a doença para frente. Cólera passa pela água também. E é falta de saneamento básico e acontece muito em esgotos abertos. Acaba tendo esse processo de contaminação e ela ocorre muito, você tem muito surto de cólera quando você tem maremoto, terremoto, quando você tem esses problemas de ordem macropopulacional, aonde acaba a energia, onde acaba esgoto, a população começa a se contaminar e ter surto. Coqueluche, outra doença que também sai pelo ar, dá uma tosse seca e que também deveria ter sido já extinguido pela vacina tríplice. Existem antibióticos específicos. Botulismo a gente já viu, né? O Botox. Então, ele é usado para parar esses movimentos musculares aqui na testa. Então, você aplica o Botox e a tua testa não engelha mais. Isso é para você não ficar com cara de velho. Problema, latinhas amassadas, palmito, normalmente tem, não é normalmente, em alguns casos você tem essa toxina botulínica lá. E o problema é que ele pode causar a paralisação do seu músculo. Isso pode causar dificuldades respiratórias. Então, não consumir produtos enlatados que apresentem aspectos anormais. Então, pegar a latinha, se ela tiver amassada, joga fora. Já viram que dentro dessa lata tem tipo uma cera? Quando ela está amassada, essa cera quebra, o alimento que pode ter a toxina entra em contato com o metal da lata. E o metal acaba oxidando, liberando o oxigênio que vai servir para os processos de desenvolvimento bacteriano. Né? No caso, o Clostridium, ele é anaeróbio estrito. Então, no processo de fabricação desses produtos aqui, ele consegue se desenvolver. E quando ele se desenvolve ali, ele acaba produzindo uma fermentação que faz com que a lata fique inchada. Olhou lata inchada, não pega ela. Pneumonia pode ser viral, pode ser bacteriana, né? Mas aqui falando da bacteriana, né? Ela vai causar um processo inflamatório no teu pulmão e para você tratar ela, você tem que usar antibiótico. Você não tem vacina porque várias bactérias causam pneumonia. Uma delas, a mais comum, é Streptococcus pneumoniae. Mas existem outras que tratam, que causam, né? Então, você tem que pegar e fazer o tratamento com o uso de antibióticos. O negócio é que a infecção pulmonar, ela vai te dar febre, dor na costa, tosse e, em alguns casos, expectoração sanguinolenta.
Febre, dor nas costas e tosse é comum tanto de infecção bacteriana quanto viral. E às vezes há o processo de confusão, né? Então tu tem que ir olhar, fazer o exame correto de secreção para saber qual delas é, para achar o antibiótico específico para fazer o tratamento. Lepra, outra coisa que teve por muito tempo aqui. Com a BCG, aquela vacina que é para tuberculose também, você acaba eliminando isso daqui. Qual é o problema? É que nos interiores você ainda tem focos de lepra. E aí a lepra acaba aparecendo em alguns surtos quando você não tem vacinação em massa para ter a proteção do rebanho. Então, às vezes, você ainda tem resíduos. Mas, de um modo geral, a gente não vê mais deformações assim por aí. Na minha adolescência ainda, era muito comum aqui. Tanto que existia o leprosário de Marituba, eu acho que ele ainda existe. Mas era muito comum você pegar o ônibus e pegar pessoas assim, encontrar pessoas deformadas. Meningite, bactéria que vem pela via sanguínea e infecta as nossas meninges, que são 3 meninges que a gente tem aqui, que são a pia mater, aracnoide e a dura mater. Elas são responsáveis por proteger o cérebro de infecções virais e bacterianas. Então, mas ela acaba sofrendo esse processo inflamatório. E aí, quando ela inflama, ela comprime o cérebro ao ponto de você não conseguir encostar o teu queixo aqui no peito, porque ela está toda inflamada e você não consegue baixar a cabeça. E aí você tem que ter um tratamento específico. Já teve vacinação para meningite, né? Mas hoje em dia diminuir essa vacinação e a gente tem novos surtos de meningite acontecendo por aí. Existe meningite bacteriana e viral. Sífilis. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, mas pode ir por transfusão sanguínea. O mais comum é que passe por transmissão sexual. Então, ela vai causar um processo desse, vai causar uma ferida, normalmente dentro da uretra. Então, homens e mulheres vão ter uma ardor no canal vaginal e na uretra, né? E vai ter uma purulência de cor amarelada. E isso acaba sendo tratado com o uso de tetraciclina, de penicilina, o uso de preservativos, né? E aí tem que fazer o teste nas mulheres com intenção de engravidar, porque você pode não estar numa situação dessa, mas se você tiver com a bactéria no canal vaginal, ela pode entrar e causar infecção no feto e inflamação no sistema nervoso dele. E pode passar para a criança durante o parto também. Gonorreia, aqui sífilis, gonorreia, aqui, ó, delícia, também causa a gotinha quente, né? Queimação, mais ou menos da mesma forma, pode causar ardência urinar, corrimento, inflamações neurológicas, né? Dores articulares no recém-nascido pode causar cegueira. Por que causa cegueira? Porque ele causa inflamação neurológica. Então, durante o processo do desenvolvimento embrionário, ele impede esse desenvolvimento e pode causar esses problemas no embrião, no bebê. E aí tem que ter uso de preservativo, educação sexual e teste nas mulheres que pretendem engravidar, para que não ocorra deformação no sistema neurológico do bebê. Leptospirose, o ratinho. Então, leptospirose
essa bactéria ela passa pela urina dos ratos e normalmente em lugares onde você tem esgoto a céu aberto, lugares com grande presença de ratos, acaba que a gente se contamina. Em períodos de chuva, como a gente está entrando agora, quando o esgoto sobe, existe esse risco de contaminação. Você tem febre alta, dores articulares e pode causar lesão renal. Por quê? Porque a bactéria ela infecta o rim do rato e infecta o nosso rim também. Então, pode causar isso na gente. Um outro problema que a gente pode se contaminar é em casa de farinha. O cara ele coloca um monte daquela saca de farinha, não em saco plástico, mas aquela saca aberta em lugar onde tem rato. O rato contaminado vai e mija, a gente ingere isso e acaba se contaminando por causa da má educação sanitária do cara que faz farinha. Então, até pela farinha, a gente pode se contaminar e todo cuidado é necessário. Vamos dar uma paradinha de 15 minutos?